Será que não estamos repetindo a pessoa de coisas que não são necessárias? Se simplificar o currículo, será que não atende melhor? Mais gente? Não barateia? Não dá para você estender, fazer a escola de ciclo completo, ficar mais horas na escola? Enfim, tem muita coisa que já está sendo feita. Tem ensino à distância, mas isso não está ainda, digamos assim, organizado no Brasil como se fosse uma reivindicação nacional. Tá? E eu vejo que, normalmente, quando se discute educação, a forma mais simples de dizer, vou dar atenção a ela é aumentar a verba. Ainda agora, vamos dar todo o dinheiro do pré-sal para a educação. Não sei. Precisa? Não sei. Precisa, mas isso basta? Não sei. Não é só, claro que precisa melhorar salário, tudo isso, mas não é só isso, precisa de muito mais coisa do que isso, e às vezes o dinheiro ilude você, porque depois você não tem capacidade de usar esse dinheiro. Estamos vendo nos orçamentos da República, todo ano sobra dinheiro. Não é por falta de dinheiro que não se executa, é por falta de organização, de competência, não é do governo, não, de todos, da sociedade, para poder funcionar, para poder executar. Isso, nós vamos ter que enfrentar essa questão educacional com muita energia, com muita criatividade para segurar uma sociedade, essa dinâmica que já está posta aí da população, para poder continuar avançando. E óbvio também que, junto com isso, que isso talvez o mais difícil da educação, da reforma necessária, e o que ensinar, essa coisa toda, os valores que vai transmitir, e a ideia de que você hoje não ensina propriamente, é uma interação muito mais ativa nas salas de aula, que é fundamental. Além disso, não preciso falar o que vocês estão vendo. O Brasil cresceu, a população demanda e a sua infraestrutura ficou acanhada. Nós somos adolescentes com calça muito curta, a perna está comprida. Tem que, de alguma maneira, baixar a bainha. E não está sendo fácil fazer isso. Isso pode ser outro gargalo na possibilidade de nós continuarmos a avançar. Mas eu não quero terminar minhas palavras aqui deixando a impressão de qualquer pessimismo, não é meu estilo. Há problemas, nós temos que enfrentar os problemas. Mas quando a gente olha para trás e vê o que nós já fizemos, dá confiança para olhar para frente do que nós faremos. Eu costumo dizer coisas muito simples para exemplificar isso. Olha, eu digo sempre a mesma coisa. Eu, infelizmente, tenho 81 anos. Terrível. Queria ter menos, mas tenho 81. Então, vivi muito tempo. E quando eu nasci no Rio. É ótimo ver nascer no Rio. Mas vim para São Paulo, melhor. Bom. Agora, quando eu nasci no Rio, no Brasil, tinha uma estrada asfaltada só, uma pavimentada, uma, entre o Rio e Juiz de Fora, só. A segunda foi a Anchieta, São Paulo e Santos. No Rio e São Paulo, em 1940, tínhamos duas estradas. Quando eu nasci, 50% dos brasileiros não tinham calçado. Eu já Catatu tinha visto o pé. Né? E 60% não estava mais, era analfabeto. Então, se você, no decorrer de uma vida, você vê uma transformação como essa, que eu vi em 80 anos, para que ter medo do futuro? Nós fizemos muito no Brasil. Nenhum país cresceu mais até 1980 do que o Brasil e o Japão, em termos de renda. É que o nosso ponto de partida era muito baixo. E concentração de propriedade, escravidão, tudo isso. Isso, de alguma maneira, é remoto já. Nós estamos ainda lidando com o final da escravidão, com a inclusão de negros. Mas é remoto já. Então, eu acho que nós podemos olhar com certa convicção de que os problemas estão aí, a população vai exigir mais. Esses estudos são fundamentais para que os decisores políticos entendam o que tem que ser feito, né? E compreender, além do número da estatística, o que está por trás, como é que isso está sendo em termos de sociabilidade, de formações de novas camadas sociais, da dinâmica que está sendo gerada por tudo isso, é muito importante. Precisamos ter capacidade de antever, de alguma maneira, um pouco mais, talvez com menos basófia, mais pé no chão, mas com mais firmeza as estratégias para um futuro mais próspero, mas não precisamos temer o futuro, não. Vamos enfrentá-lo e dá para enfrentar. Muito obrigado.
Convido agora a professora doutora Elza Belcock para uma saudação ao nosso palestrante. Bom, na verdade, Fernando, eu não esperei, não sabia que eu iria falar, porque eu acho que de demografia você aprendeu bastante. Não há dúvida. Então, eu acho que foi uma honra tê-lo aqui, mas eu acredito que se você abrir a possibilidade de perguntas, vai permitir? Então, eu acho que estão abertas perguntas para o professor Fernando Henrique Cardoso. Professor Fernando Henrique, primeiro é uma satisfação enorme estar aqui, poder estar aqui e ouvi-lo. Mas a Elza comentou que o senhor aprendeu bastante sobre demografia, mas fiquei com a sensação de que a sua visão hoje, né, do passado, é uma visão, seria uma visão que coloca o obstáculo demográfico como mais importante do que nós, naquela época, discutíamos. Então, essa questão de ampla divisão no tempo é uma questão que eu gostaria de colocar para o senhor. Foi uma coisa que me deixou pensando enquanto o senhor falava. Eu não diria que é um obstáculo demográfico, é o fenômeno demográfico, não é um obstáculo, pelo contrário, ele suscita, né? Na verdade, se não fosse o crescimento da população, não aconteceria nada, né? A dinâmica vem em grande parte desse crescimento. Agora, de que forma esse crescimento toma? Esse é o problema. Ele toma uma forma de cresce a miséria ou melhora, né? Você cresce e você consegue manter a sociabilidade, princípios éticos, né, ou não, né? Então, por isso que eu insisto aqui, falei de passagem, que eu me impressiono menos com o crescimento do PIB, dele uma base necessária, do que com a decência da sociedade. Quer dizer, o nosso problema não é só de criar uma sociedade rica, como é que é essa riqueza, como é que ela distribui, por isso a questão de mais igualdade, né? E segundo, quais são os valores? É uma sociedade convivial ou uma sociedade agressiva, né? Essas são as questões que a gente tem que pensar em termos de futuro dessa população. Nós estamos assistindo, nesse exato momento, uma explosão de violência, né? Bom, não é o ideal, né? De nenhuma sociedade. Muitas sociedades passam por isso. Os Estados Unidos passaram. Nós conhecemos os Estados Unidos em outras épocas, aquilo lá era terrível, né? Bom, hoje não é tanto, tem meio de ter, mas nós temos que pensar mais nisso, em que tipo de sociedade nós estamos criando. E nós não vamos ser capazes de criar uma sociedade mais decente, senão a partir de certas condições. Uma, eu mencionei aqui, é uma luta permanente por mais igualdade. É inaceitável uma sociedade de contrastes muito gritantes. Nós temos. Mas aqui, pelo menos, há a sensação de que eu posso melhorar. Em outros países, quando você não tem essa sensação, explode. A primavera árabe, né? Bom, explode. Tem que haver mecanismos de criação de oportunidades efetivas. Segundo, é que você tem que ter uma sociedade na qual, vivendo num mundo democrático, onde nós vivemos, onde realmente as pessoas, mesmo desiguais, pelo menos perante a lei, sejam iguais. A igualdade perante a lei é uma condição fundamental para a aceitação de viver em conjunto. Se você tem uma sociedade que já é desigual, que além disso, a lei não te assegura oportunidades iguais, direitos iguais, é impossível. A importância do julgamento agora, do Supremo, é essa. O resto, quantos anos vai de cadeia, eu não quero ninguém. É ruim mexer na cadeia, eu não gosto. Mas todos são iguais. Você não pode dizer, não, eu fiz tal coisa, tá bem.
Eu fiz um sonho de coisa, então eu não posso. Por que eu não posso? Eu fui presidente da República, está aí. E por isso, se eu matar alguém, eu tenho que ir para a cadeia. Essa questão da igualdade perante a lei é fundamental para uma sociedade decente. Eu sempre fiquei muito impressionado porque li do Joaquim Nabuco, que é uma pessoa, como vocês sabem, teve muito grandioso na época dele, e ele trabalhou na Embaixada do Brasil em Londres. Depois ele foi nosso ministro, embaixador dos Estados Unidos. E ele tem várias memórias, estudos sobre isso, e compara a democracia americana com a democracia inglesa. Ele, não sei se ele não cita, ele conhecia o Tocqueville, que é o grande pensador do que era a democracia naquela época nos Estados Unidos, século XIX e tal. E Nabuco diz o seguinte: olha, os Estados Unidos é formidável e tal, mas ele tinha certas dúvidas. A primeira é que ele dizia, eles não aceitam os X eram os chineses. O preconceito de raça, que nos eram os postos americanos, havia discriminação. Então ele tinha lá suas dúvidas e ele tinha medo também como Tocqueville, pela massificação da sociedade. Aí já é um medo conservador. Mas enfim, quer dizer, na Inglaterra, a Inglaterra é uma monarquia. Então, em princípio, devia ser menos democrática que nos Estados Unidos. Mas tem uma coisa na Inglaterra, diz ele, que eu admiro muito. Ele admirava também a monarquia, é verdade. Mas uma coisa que eu admiro muito é o seguinte: lá na Inglaterra, se o juiz chama, ou vai ajuizar, um lacaio e um marquês, um duque, não há nenhuma dúvida que, para o juiz, desaparece o fato de um ser lacaio do outro, um é duque e outro é vassalo. Eles são iguais. E a força da justiça é tal, e a respeitabilidade do juiz é tal, que ele toma as decisões independentemente disso. Então, essas coisas são que tornam a sociedade mais decente. Então, o nosso problema não é que a população vai explodir. O problema é como, mesmo que que ela diminua o seu ritmo e tal, nós podemos ou não criar uma sociedade decente. Né? E é pré-condição que haja crescimento da economia, é verdade. Da população e da economia. Mas é pré-condição. O resto depende, não é do hardware, é do software. E o software é mais complexo do que o hardware. É decência. Bom, presidente, é uma satisfação, é impressionante ouvir a palestra do senhor de 1 hora sem um papel nem de um outline nem com articulação. Então isso não vou deixar de manifestar a minha inveja de poder ser capaz de fazer isso. É belíssimo. Quem dera a velhice fosse tão virtuosa assim. Agora, a minha pergunta, eu compartilho desse otimismo, e hoje eu fiz uma apresentação, uma referência, uma revisitada ao Celso Furtado e a relação entre a distribuição de renda e o consumo de massa. Uma coisa que me chamou a atenção, procurando o Celso Furtado isso, era a importância que ele dava ao excedente estrutural de mão de obra, coisa que a demografia, pelo lado da oferta, resolveu de uma forma extremamente positiva, de tal forma que, por exemplo, em Belo Horizonte, nós tínhamos, no ano passado, praticamente pleno emprego. Parte porque a economia estava acelerada, mas já esteve acelerada em outros momentos, com marginalidade urbana. E parte porque a demografia fez a sua parte e a população jovem não está mais aí. Aí eu lembrei de um livro que me marcou muito como estudante, que é um livro organizado pelo Edmar Baixa, que tinha um artigo do nosso querido e saudoso Vilmar Faria, A Transição Inconclusa, onde a gente percebe hoje que várias dessas transições, inclusive a demográfica, estão concluindo no Brasil. Talvez de uma forma positiva. E elas já não são mais inconclusas, mas provavelmente sejam truncadas. Então, nesse desafio, eu gostaria, porque eu acho que tem a ver com essa qualidade. Porque depois que você teve a transição, a quantidade está resolvida. O pleno emprego está aí, a cobertura está aí.
E aí o problema é a qualidade. E eu não sei se essa qualidade é um problema, eu imagino que sim, mais político. Então, que um cientista político e ex-presidente da República gostaria de fazer essa pergunta como o senhor vê. Eu acho que a primeira citação do Vilmar foi muito apropriada, né? Porque ele foi um dos primeiros a ver essa questão das transições inconclusas, toda a questão da urbanização também, onde ele mostrava que estava acontecendo, e tudo. Vilmar foi uma pessoa extremamente valiosa. E de fato, nós estamos assistindo a conclusão de algumas dessas transições. Não conclui completamente a transição, você vai ter outras necessidades de transição, mas está havendo positivamente. Essa, a diminuição relativa da oferta de mão de obra é positiva. Não resolve. Veja a Espanha. A Espanha é uma população envelhecida e, não obstante, a taxa de desemprego cresceu muito. Sempre você está atento à necessidade do crescimento, do investimento, etc., em quaisquer circunstâncias. Mas uma vez, digamos assim, concluídos esses aspectos mais dramáticos, ainda temos alguns no Brasil. Mas olha, o campo ainda tem muito o que fazer. Os dados mesmo agora sobre a população indígena, esses últimos que saíram aí no IBGE, que aumentou a população indígena, você vê também a condição de vida da população indígena é claramente pior do que o resto do Brasil. Você tem ainda muito o que fazer nessas transições com uma coisa mais equilibrada. Mas admitindo que nós estamos já avançados nesse processo. O resto, você diz, depende de políticas públicas. Não só. Eu acho que no mundo de hoje, quer dizer, os governos já não têm mais a capacidade de criar sozinhos nada. Depende da sociedade também. Quer dizer, essa é a questão da criação do que eu chamei aqui de uma sociedade decente. Não é só uma questão de governo. A tendência do governo não é ser decente. A sociedade pode ser mais decente. Mas eu acho que depende muito também da própria sociedade. E quando nós estamos vivendo, como nós estamos, um momento de transição rápida e positiva, e de uma certa bonança econômica, por razões várias, a sociedade tende a ser um tanto descuidada de tudo que não seja o consumo. Nós estamos realmente mergulhados numa agenda de consumo e felizes com o consumo. Agora começamos a perceber que, por então, com o consumo, nós não temos segurança. As pessoas têm medo. Então, não adianta ter consumo e ter medo, ter segurança. Os ricos se defendem, põe lá exército para proteger, vivem prisioneiros também, deles próprios. Mas o grosso da população não tem jeito, tem medo. Então, essas questões, a população vai começar, já está começando a reclamar e a criar, imagino, espero eu, mecanismos que permitam você ir para o lado dos valores. O que é necessário fazer para melhorar? Não é só para aumentar, é para melhorar, mesmo o consumo. Como é que você vai melhorar a qualidade que você consome? Por que consumir tanto? E tantas coisas? Por que não menos de melhor qualidade? Bom, quando você pega um país qualquer, europeu, nórdico, então que é o sul para sul, ou mesmo asiático, alguns deles, até dos nórdicos, Bom, eles conseguiram um certo equilíbrio, passaram por essas transições todas e não foi truncado. Porque eles conseguiram, de alguma maneira, criar um modelo de coesão social, um certo estilo de convivência, uma maior equidade. E que eu saiba, não tem no mundo lugar mais equitativo do que no país nórdico. Noruega, é claro, a população é pequena. Mesmo o Canadá, que é uma população um pouco maior. A nossa é grande, mas isso não é impedimento. Os Estados Unidos tem uma condição de vida melhor do que a nossa, é maior a população, mas tem que olhar para esse lado, mesmo nos Estados Unidos. Quer dizer, houve época nos Estados Unidos, na grande expansão americana, que deu também expansão urbana, você tinha processos de corrupção tremendos. Tampere Mall, aquelas construções que a gente vê em Nova York, aqueles enormes prédios populares, aquilo foi objeto de muita controvérsia para a corrupção, das câmaras, não sei o quê. Pouco a pouco isso foi mudando, porque também lá